A paz do Senhor, meus amados, que Deus lhe abençoe. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vou trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar ricamente a sua vida. Se você está chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, não paga nada, tá, irmãos? Irmãos, a nossa meditação de hoje, eu gostaria de deixar para você 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. E isto é de acordo com a palavra de Deus. 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. De repente você pode estar enquadrado aí entre essas 8 pessoas. Se não tiver, você vai trabalhar para que você esteja incluído aí nessas pessoas que a Bíblia diz que sempre será abençoado. Todos nós desejamos ser abençoados por Deus. É isso mesmo, eu quero, você quer, todos nós queremos. Queremos que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a minha vida, sobre a sua vida, tanto espiritual como sentimental, financeira. Queremos que Ele cuide de nossa saúde, da nossa família e nos mantenha longe do mal. E fazer tudo isso não é nenhum sacrifício para Ele. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus é poderoso para fazer-lhes tudo e acrescentar em graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo cuidado, de suprir as nossas necessidades. Mas apesar disso, meus queridos, existem muitas pessoas que têm perdido a bênção em suas vidas, porque decidiram viver longe da presença de Deus. Elas preferem continuar no pecado, reclamando de tudo e desobedecendo aos ensinamentos de Jesus. E não há nada mais triste do que passar este mundo sem experimentar a bondade do Senhor. E para que isso não aconteça com você, neste vídeo eu vou mostrar 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. São elas, baseado no Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5. Primeira pessoa, Deus abençoa quem é pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repara que Jesus não está falando aqui de pobreza financeira ou material, mas, afinal, quem são as pessoas pobres espiritualmente? São aquelas que olham para dentro da sua própria alma e percebem que não têm nada para oferecer a Deus. Elas não consideram boa e nem justas, porque sabem que são pecadoras. Elas também não se acham fortes e valentes, porque sabem que são fracas e medrosas. Tudo que lhe resta é fazer e pedir a Deus que tenha misericórdia delas. Jesus ama essas pessoas, porque elas sabem que não podem salvar a si mesmas. Estão colocando toda a sua esperança em Deus. E é por isso que elas recebem do Senhor não apenas algumas bênçãos, mas a Bíblia diz que recebe muito mais. Recebe o reino de Deus. Bem-aventurado quem é pobre de espírito. Quando a gente fala de pobreza, a gente também fala que a pessoa é desprovida, não tem dinheiro, não tem recurso. E quem é pobre de espírito também está desprovido, sabe de quê? De egoísmo, está desprovido da vaidade, está desprovido do rancor. Então essas pessoas são pobres, porque não tem esse tipo de coisa que fazem mal ao seu coração e à sua alma. Deus sempre abençoa quem chora. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Irmãos, esse tipo de choro não tem a ver com o choro por causa de um problema pessoal, como a perda do emprego ou o fim de um relacionamento amoroso.
Por exemplo, esse choro citado aqui por Jesus é aquele que nasce através do arrependimento e da tristeza, né? Por estar cansado do pecado, de estar pecando todos os dias e se arrepende e vem chorando aos pés do Senhor. Também são pessoas que choram pelas famílias, choram também pelo nosso país, choram pela injustiça deste mundo, pelo sofrimento de tantos irmãos, né? Deus, irmãos, consola e abençoa quem sofre desta maneira, porque sabe que o seu coração é como de Jesus, que sentia amor e compaixão pelos outros. Então, irmãos, se você quiser ser abençoado, você precisa parar de olhar apenas para você, seus problemas, e começar a se preocupar com quem está do seu lado. Precisa olhar para o seu irmão e sofrer, porque você está vendo que ele está afastado da presença de Deus. Mas, caso você não consiga ter esse sentimento, peça para Deus tocar no seu coração e fala assim: Deus, tira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Deus sempre abençoa quem é humilde. Bem-aventurados humildes de coração, porque eles receberão a terra por herança. Nesta passagem, meus irmãos, Jesus se referiu àqueles que, mesmo sendo humilhados, criticados e ofendidos, não se deixaram a ser dominados pela ira, pelo sentimento de vingança. Pelo contrário, eles são pessoas que usam de paciência para suportarem as suas lutas. E por que eles são abençoados? Porque eles entendem que é Deus quem os defende e é Deus que não vai deixar que os seus planos sejam frustrados sobre a tua vida. Em outra passagem do mesmo evangelho, lá no Mateus 11, 29, diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Sabemos que Cristo foi perseguido, humilhado, mas em nenhum momento ele revidou o mal contra aqueles que estavam lhe ofendendo, lhe agredindo, mas entregava tudo nas mãos de Deus, pois sabia que a verdadeira justiça vem dele. Por isso, devemos ser humildes de coração, exercitar a humildade, porque a palavra do Senhor também diz que Deus exalta os humildes e abate os abatidos. Deus sempre abençoa quem busca justiça. Diz a palavra de Deus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, 6. Ter fome, irmãos, e sede de justiça, não se conformar com a injustiça que acontece no mundo. E a melhor forma de combater isso, sabe como? Como que se combate a injustiça? É a gente viver de maneira justa. Olha, se o mundo existe muita injustiça, mas se cada um começar a se corrigir e se colocar de maneira justa, a injustiça acaba. O mundo nos oferece muitas tentações para se cometer injustiça. Isso pode ser através do suborno, através de uma mentira, falsas promessas, sempre pensando em tirar proveito de algo ou de alguém. Nessas horas, nós precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada da injustiça, porque Ele é justo. Então, quando escolhermos fazer o que é certo, mesmo que muitas vezes seja difícil, ou seja criticado por estar fazendo a coisa certa, mas deve fazer, o Senhor vai nos recompensar. Deus sempre abençoa quem tem misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Se tem um adjetivo que define muito bem quem é Deus, é que Ele é misericordioso. O Senhor tem um coração
que nos enxerga além dos nossos pecados, que prefere nos amar e nos perdoar em vez de nos condenar e nos punir. Enquanto agimos da mesma maneira que Ele, somos abençoados com a graça e a misericórdia que tanto precisamos. E como podemos agir assim, irmãos? Dedicando o nosso tempo e recurso com o nosso próximo. Ter misericórdia é se comover com a situação e fragilidade alheia ou de outras pessoas. Fazer o que precisa para ajudar. Também é orar, aconselhar, evangelizar, em vez de apontar o dedo e julgar. Resumindo, ser misericordioso é obedecer o mandamento de Jesus de amar o próximo como a ti mesmo. Deus sempre abençoa o puro de coração. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Isso quer dizer que aqueles que aceitaram a Jesus e não permitem que a sua mente e o seu coração sejam dominados pela malícia, pelas obras da carne, receberão de Deus, algo muito maravilhoso, receberão as suas bênçãos. Jesus disse em Mateus capítulo 15 que do nosso coração é que procede, irmão, toda maldade e torna o homem puro. E como podemos evitar maus pensamentos? Sentimentos que brotam em nosso coração, como nós podemos evitar? Você se lembra de uma frase muito conhecida que diz que não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos impedi-la de fazer ninho? Já viu essa frase? Isto quer dizer que não podemos evitar que os maus pensamentos e sentimentos surjam em nossa mente, mas temos de expulsá-los antes que eles criem raiz. Então, meu irmão, se você quer caminhar com Deus e ser abençoado por Ele, busque viver em santidade e se afaste de tudo que te afasta de Deus. Deus sempre abençoa quem busca a paz. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Buscar a paz não significa apenas que devemos ter uma paz interior. Isso aí nós temos. Ou ter que aceitar tudo que é imposto a nós, sem discordar de nada ou de ninguém. Não é isso que está falando. Os pacificadores, irmãos, são aqueles que se reconciliam com Deus ao receberem Jesus como seu Salvador e que, ao receberem a verdadeira paz, buscam viver em paz com todos. Mais do que isso, promovem a paz entre as pessoas através da proclamação do Evangelho. Ou seja, é reconhecido como filho de Deus, aquele que realmente luta pela paz, não somente a sua, mas também de todos que estão à sua volta. E como você pode fazer isso? Ajudando na reconciliação entre irmãos que estão brigados, casais que estão em crise, no relacionamento, pais e filhos que não se entendem mais, enfim. Estendendo a mão para todo aquele que estão vivendo de algum tipo aflito com outras pessoas. Então, ore, para que Deus te dê sabedoria e use nesse mundo tão conturbado. Se você estiver disposto a levar a paz e o amor do Senhor, as bênçãos nunca deixarão de ser derramadas sobre a sua vida. E a última, é sobre Deus sempre abençoa quem é perseguido por causa da fé em Cristo. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Desde surgimento da igreja, desde aquele tempo, fundada logo depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, os cristãos são perseguidos por causa da sua fé no Filho de Deus. Muitos foram ainda e são expulsos das suas casas, foram espancados e mortos. O próprio apóstolo Paulo perseguiu muitos crentes antes da sua conversão
E depois que ele acabou sendo transformado, se tornou ao invés de ser perseguidor, se tornou perseguido. Porém, toda a maldade sofrida por Paulo, no tempo que ele serviu a Cristo, toda a maldade que ele sofreu, né, ele serviu, para espalhar o Evangelho, pois ele conhecia que a promessa que Jesus havia feito no Sermão do Monte, a fim de levar a palavra de bom ânimo aos irmãos na fé, Paulo escreveu: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo viu o sermão que Jesus fez. E essa promessa também vale para os dias de hoje, pois muitos cristãos continuam sendo perseguidos. Só porque nós temos uma visão muito distante disso, achamos que sofrem perseguição aqueles crentes que vivem lá no país da África, lá no Oriente, que você vê na televisão, que muitos crentes são mortos, jogados nas fogueiras, né? Não é só eles, não. Isso não é verdade. A pessoa pensa que só são aquele povo, aqueles irmãos. Muitos de nós sofremos perseguição em nosso trabalho, na faculdade, no ciclo social e até dentro da nossa família, por causa da nossa fé. Se isso tem acontecido com você, não se entristeça, nem desanime. Pelo contrário, se alegre, pois o reino de Deus pertence a você. Irmãos, que Deus lhe abençoe. Fica com esta palavra, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.